Então, sexto ano, bom dia a todos vocês. O que acontece? Nós vimos anteriormente, eu mostrei a vocês, sobre os chamados números decimais. Então, vocês viram algumas informações que elas são de grande importância aos números decimais. Tá? Vocês viram que a vírgula separa a parte inteira da decimal, a vírgula. A parte inteira são as unidades simples, dezenas simples, centenas simples, e a decimal vocês viram que são décimos, centésimos, milésimos, e assim vai. E assim vai. Ok? Então, o meu trabalho agora é mostrar a vocês como você vai ler esses valores decimais, a leitura desses valores. Tá? Então, vocês viram a separação. Então, eu quero mostrar a vocês agora que, na prática, tem 3 formas de você ler, tá, um número decimal. A terceira forma é uma forma do dia a dia. Não é tão comum numa linguagem erudita, numa linguagem matemática. Mas numa linguagem formal do dia a dia, a maior parte fala isso. Tá? Então, a primeira forma de você ler um decimal. Lemos a parte inteira acrescida, quer dizer, acrescentada à parte decimal, em que você vai levar em conta os décimos, os centésimos, os milésimos, mas você vai ler de 2 formas, a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira ela fica à esquerda da vírgula. A decimal fica à direita da vírgula. Vocês viram isso? Então, por exemplo, 0,6. Como é que eu leio apenas? 6 décimos. Porque quando a parte inteira é o 0, você não precisa falar o 0 inteiro, não é necessário. Então, eu vou, nesse caso, só para a parte decimal. 6 décimos. Segundo valor, 23,4. Como é que eu leio? 23 inteiros, que é a parte inteira, e 4 décimos. Por que 4 décimos? Porque o 4 é apenas uma casinha antes da vírgula. Próximo valor, 8,73. Como é que eu leio? 8 inteiros e 73 centésimos. E 73 são 2 casinhas decimais. E o quarto exemplo, 5,289. Como é que eu leio? 5 inteiros e 289 milésimos, que são 3 casinhas antes da vírgula. Então, essa é uma forma de você ler, a primeira forma de você ler um valor decimal. Ok? A segunda forma também, que é muito comum. Lemos o número como se não tivesse vírgula alguma. Olha que interessante a segunda forma. Até marca ela aí. Você pode ler um número como se tivesse vírgula nenhuma. Mas você vai ter que escrever no final qual é a casa decimal que ele vai parar. Então, você pode ler o número sem contar com a vírgula. Só que, observem, só que vai levar em conta sempre a casa onde ele para. Então, por exemplo, 0,6 é apenas 6 décimos. 23,4. Se eu tirar a vírgula, ficaria o quê? 234, correto? Sem a vírgula. Só que o 4 é décimos. Então, 234 décimos. Que eu parei em uma casinha antes da vírgula. Olha o próximo aí. 8,73. Sem a vírgula seria o quê? 873. Só que 2 casinhas são centésimos. Então, 873 centésimos. Último valor, 5,898. Se não tiver vírgula, ficaria o quê? 5.298.
Como são 3 casinhas decimais, milésimos. Eu tenho que lembrar que a primeira casinha décimos, 2 casinhas centésimos, 3 milésimos, 4 décimos de milésimos, 5 centésimos de milésimos, e assim vai. Então, 5.289 milésimos. Então, é uma outra forma de você ler o número decimal. E a forma cotidiana, que eu falei, a forma formal, a usual do dia a dia, é que eu estou falando com vocês. 0,6, ó, 0,6. Eu coloquei a palavra vírgula no meio. 0,6. Outra, 23,4. 8,73. E 5,289. É uma forma não tão comum, não tão erudita, mas é uma forma usual. É uma forma mais simples em que, se não me engano, a maior parte das pessoas hoje falam dessa maneira. Então, é dessa forma que você lê um número decimal. Ok? Então, pessoal, o capítulo 11, ele se refere a 2 tópicos. Números decimais, que nós estamos vendo, e porcentagem, vamos ver daqui a pouco, não agora. Mas você viu que o número decimal é um número que ele é expresso por uma vírgula. Ele tem a parte inteira e tem a parte decimal. Então, ele abre o nosso livro colocando um texto que fala sobre o acesso à internet no Brasil. Né? E se você ler o texto, é um texto um pouquinho extenso, e fala na última década, ocorreu uma explosão no acesso à internet nos domicílios brasileiros. Entre 2005 e 2015, o número de casas conectadas saiu de 7,2 milhões para 39,3 milhões. Olhem bem o aumento, hein? Um aumento de cerca de 446% no período, segundo dados do IBGE. Apesar da mudança do cenário, o acesso ainda é baixo no Brasil. Em 2005, 13,6% dos domicílios do país tinham conexão com a internet, né? Em 2014, mais da metade das casas do país passaram a ter acesso à web, quando o índice chegou a 54,9%. E o dado mais recente, que se refere ao ano 2017, mostra 57,8% dos domicílios que possuem acesso à internet. Então, reparem que bastante pessoas necessitam de internet. Nós mesmos, sem internet, não faríamos nada. Né? Se não tivesse internet, não teria transmissão online. Fazer o quê? Então, ele faz algumas perguntinhas e fala o seguinte: agora responda. Que porcentagem indica no texto correspondente à expansão mais da metade que aparece no texto? Mais da metade, quando se fala metade, é 50, não é? No caso. Mais da metade seria o quê? 54,9%. Simbolizam mais da metade. Segundo pontinho que está no seu livrinho. O número que você acabou de escrever é composto só por parte inteira? Não. Não. Ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. 54,9. Ou lembra? 54 inteiro e 9 décimos por cento. Ou 549 décimos por cento. Ou 54,9%. E último pontinho que é muito pessoal. Você acessa a internet? Com certeza. De que forma? De celular, de onde estiver. Viajando, celular, no ônibus, sentado, na escola, direto. O que costuma fazer quando você está online? No meu caso, eu estudo bastante. Vocês geralmente jogam, né? Vocês gostam de joguinho, vocês geralmente jogam. Eu acesso a internet geralmente para trabalhar, para me comunicar com algumas pessoas de fora, para grupos de igreja, de professores, eu acesso para isso, ok? Então, essa foi a parte de abertura do nosso livro.
Agora, página de número 5. A página de número 5 é interessante, como vocês devem lembrar na nossa aula, que eu mostrei a vocês uma concepção da fração até o decimal, se vocês lembrarem. E aqui trabalha sobre isso. Aqui ele expõe de forma a trabalharmos frações equivalentes para representar números decimais. Então, olhem bem, na questão 1, ele faz o seguinte, tem lá 1/2 igual, repare que o denominador é 10. Então, de 2 pulou para 10, aumentou 5 vezes. Então, de 1 pula para 5, que 1 vezes 5, 5. Então, é 5 décimos. São frações equivalentes. Apostila 2. Próxima fração é 4 quintos. O denominador continua 10. 5 para 10 aumentou 2 vezes. Se aumentou 2 vezes embaixo, também aumenta 2 vezes em cima. 4 vezes 2, 8. 8 décimos. Terceira fração, 3 quartos. E eu quero agora criar uma fração cujo denominador seja 100. 4 pulou para 100. Aumentou 25 vezes. Então, 3 também vai aumentar 25 vezes. 3 vezes 25, 75. Próxima. 6 vinteavos. E a nossa fração continua tendo denominador 100. De 20 pulou para 100. Se você observar, aumentou, no caso, 5 vezes. Então, 6 também aumenta 5 vezes. Cria 30 centésimos. Próxima, 12 25avos. E nosso denominador é o 100. De 25 passou para 100, aumentou 4 vezes. Então, 12 também aumenta 4 vezes. 2 vezes 4, 48. 48 centésimos. Agora, 43 50avos. Essa fraçãozinha aí tem denominador 100. 50 pulou para 100, aumentou 2 vezes. Então, quer dizer que 43 também aumenta 2 vezes. Então, ficaria 86 centésimos. Próxima, 5 oitavos. E a minha fração agora tem denominador 1000. De 8 pulou para 1000. Olha bem, que valor vezes 8 chega em 1000? 125. 8 vezes 125 é 1000. Como é que eu faço para saber isso? Basta dividir 1000 por 8. Se você dividir 1000 por 8, você vai achar o 125. Então, 5 também aumenta 125 vezes. Que ficaria, então, o quê? 625 milésimos. Próximo. 15 40avos. E o nosso denominador agora é 1000. De 40 pulou para 1000. Que valor vezes 40 chega em 1000? 25. Então, 15 também aumenta 25 vezes. 15 vezes 25, 375. Então, 375 milésimos. 7 125avos e nosso novo denominador é 1000. 125 para 1000 aumenta 8 vezes. Então, 7 também aumenta 8 vezes. 7 vezes 8, 56. Então, 56 milésimos. E a última fraçãozinha da número 1, 152 200avos. Nosso denominador é 1000. 200 para 1000 aumenta 5 vezes. Então, 152 também aumenta 5 vezes. Então, o quê? 760 milésimos. Lembrando que, na fração equivalente, tudo que acontece com o numerador, acontece a mesma coisa com o denominador, e vice-versa. Questão de número 2. Ele fala o seguinte: observe os denominadores das frações anteriores. As primeiras linhas, o denominador era 2 e 5, que são divisores de 10. Nas 4 frações seguintes, o denominador era 4, 20, 25 e 50, que eram, no caso, divisores de 100. E nas 3 últimas, os denominadores eram divisores de 1000. No caso, 40, 125 e 200 eram divisores de 1000. E 8, né? Eram divisores de 1000. Nas 4, vamos ver aqui, com base nessa observação, converse com um colega, converse comigo,
Converse com um colega e anote algumas conclusões. Letra A. Se a fração com o denominador 250, qual será o menor denominador possível de uma fração decimal? No caso ali, se o que eu tenho é 250, quando eu falo decimal, se você lembrar, décimos, centésimos, milésimos, simboliza o quê? Divisões, que eu falei. O 10, o 100, o 1000. De 250, o mais próximo decimal é 1000. Então, seria 1000. Porque se você observar, na parte decimal, ela diminui de 10 em 10. 10, 100, 1000. Para 10, 250 é muito grande. Para 100 é muito grande. Então, no caso, é 1000, pois 250 é divisor de 1000. Ok? E a letra B. Se uma fração tem denominador 9, você acha que seria possível encontrar uma fração decimal equivalente a ele? Quando eu falo fração decimal, repare o seguinte. Quando ele fala fração decimal, é uma fração na qual o denominador só pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. São múltiplos de 10. Isso, no caso, se fosse 9, teria como ela se formar um número decimal? Felizmente, não. Porque 9 não é divisor de nenhum número múltiplo de 10. Nenhuma base de potência 10. Ok? Então, essa é a primeira parte aí, por favor. Na página 6, ele te mostra como escrever uma fração na forma decimal. Você pode fazer duas formas. Do jeito que você lê, ou fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Vai ser a mesma coisa. Tá? Então, no número 1, ele fala o seguinte. Escreva as frações na forma de notação decimal. 6 sobre 10, 6 décimos, é igual a 0,6. Letra B, está escrito o quê? Vamos ler. 58 centésimos, ou 58 sobre 100, é 0,58. E 123 sobre 1000, 123 milésimos, é 0,123. Então, na questão 1, ele queria que você escrevesse as frações na forma decimal. Então, 6 décimos, 0,6. 58 centésimos, 0,58. 123 milésimos, 0,123. Na questão 2, ele monta um quadrinho aí e pede que você coloque a letra A, B e C através do quadrinho. Reparem que em todos eles, o zero é a parte inteira. Então, 0,6. Inteiro decimal. Depois, 0,58. Por último, 0,123. Repare que a parte inteira é zero. A primeira foi décimos, a segunda centésimos e a terceira milésimos. Então, reparem que é bem simples o manuseio disso aí. E na página 8 é a mesma coisa. Ele me dá 3 frações e pede que você escreva ela na forma decimal. 17 décimos é 1,7. 1.203 centésimos é 12,03. E 5.681 milésimos é 5,681. Ok?